Fala, meu povo da opinião esportiva. Vídeo de hoje para falar todos os tricampeonatos estaduais do Flamengo. Você vê aqui pela thumb que eu vou colocar aí na tela. Deixa essa thumb maior, assim. Você vê aí o Petkovic com 4 estrelas, né? Petkovic aqui com 4 estrelas, justamente porque o Flamengo adicionava uma estrela a cada tricampeonato e o icônico dele foi o Tetra Tri. Ou seja, de lá para cá a gente teve 3 tricampeonatos do Flamengo. Então, vamos ver hoje todos esses 7 campeonatos conquistados, esses 7 tricampeonatos conquistados pelo Flamengo. Começando pelos anos 40, em 42, 43 e 44, o único em que o Flamengo conquistou contra 3 times diferentes. 42 em cima do Botafogo, 43 em cima do Fluminense, 44 contra o Vasco. Porém, entretudo, todavia, em algumas fontes, dizem que 44 vice-campeão foi empatado entre Vasco e Botafogo. Então, só fazendo esse disclaimer, caso você veja por aí dizer que é Vasco e Botafogo, a maioria, inclusive a maioria, fala isso, mas aqui para o vídeo eu optei por usar as fontes do Vasco e fazer esse disclaimer para vocês. Nos anos 50, ganha do Fluminense nos pontos corridos em 53, ganha do América em 54 também nos pontos corridos. Em 55, melhor de 3 jogos. 1-0 na ida, 4-1 na volta. Jogo de desempate, o Flamengo vence por 4-1. Tinha que vencer 2 jogos para ser campeão, por isso. Mesmo que o agregado ficou 4-2, o América não foi campeão. Anos 70, vence em 78, ganhando os 2 turnos, gol do Rondinelli, o deus da raça. Né? Muitos falam que esse título de 78 é o grande responsável pelo título mundial em 81, porque é graças a esse título que o Flamengo mantém a base do time que viria a ser campeão do mundo. Em 79, houve a fusão entre os estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, e houve o último estadual do estado da Guanabara em 79, com o Flamengo sendo campeão contra o Fluminense. Também em 79, já no estadual unido, né, entre os 2 estados, o Flamengo vence os 2 turnos e é campeão, tendo o Vasco da Gama como vice. Nos anos 90, um tricampeonato em cima do Vasco. Em 99, 1-1 na ida, 1-0 na volta. Em 2000, 3-0 na ida, 2-1 na volta. E em 2001, o Vasco vence por 2-1 na ida. Tinha vantagem do empate. O Flamengo vence por 3-1 a volta com aquele gol icônico do Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo. Final dos anos 2000, esse tricampeonato que é muito importante para mim. Eu comecei a me interessar pelo Flamengo. Eu sou flamenguista desde que eu nasci em 2000. Mas quando eu comecei a acompanhar, a ver os jogos do Flamengo, foi nessa época de 2007 a 2009. Essa época é do Obi, né? Melhor do que o Eto'o, o Souza Caveirão fazendo o chororô. O Botafogo foi derrotado pelo Flamengo em 3 das 4 finais consecutivas que eles disputaram. Essa quarta final é 2010. Mas vence 2007 e 2009 nos pênaltis após um agregado de 4-4, 2-2 em cada jogo. Em 2008, 1-0 na ida, 3-1 na volta. 2019, 20 e 21, né? Em 19, 2-0 nos 2 jogos contra o Vasco. Em 2020, no meio da pandemia, 2-1 no Fluminense e 1-0, 2-1 na ida e 1-0 na volta contra o Fluminense. Em 2021, 1-1 na ida, 3-1 na volta e tricampeão com o Rogério Ceni. Quer dizer, cada título foi com 1, né? 19 foi o Abel, em 20 o JJ, em 21 o Ceni. E agora o último tricampeonato, em 2024, 3-0 no Nova Iguaçu, 1-0 na volta, 2-1 contra o Fluminense na ida e 0-0 em 2025, e agora 0-0 na ida, 0-0 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis e final em jogo único. Esse é a menor diferença, né, de tempo entre o trio e outro. São 2 temporadas apenas entre o terceiro título do Hexatri e o primeiro do Heptatri.
quebrando, né, o que era anterior entre 2001 e 2007, o começo entre um e outro. Então é isso. Se inscreva no canal. O YouTube vai te recomendar um vídeo. E eu vou deixar aqui a playlist com outras listas para você assistir. Vejo vocês na próxima e